avisa que tem picolé para vender. Esquece não. Graças a Deus, meus irmãos. Vou dar só mais um tempinho que talvez alguém queira beber uma aguinha, levantar um pouquinho. Possa ter ido, esteja voltando. E eu quero lembrar dos irmãos a questão dos nossos aulões, né? O que está acontecendo, o porquê desses aulões, né, da EBD. Então, como os irmãos bem sabem, a nossa igreja tem começado a se dedicar, a investir na área do aconselhamento bíblico. Só que aconselhar-se biblicamente não é um dever de conselheiros bíblicos, é o dever de todo cristão. E toda a igreja precisa crescer na sabedoria da palavra para poder cumprir aquilo que a palavra de Deus diz e nos aconselharmos uns aos outros. E nós precisamos de sabedoria para lidar com vários problemas da nossa vida, que fazem parte da vida do ser humano pecador. Então, nós já tivemos um aulão mostrando a importância da Escritura para o aconselhamento de problemas da alma, do nosso coração. Já tivemos um aulão específico falando sobre a ansiedade. Nós também tivemos recentemente um aulão falando sobre a idolatria, que é um assunto, talvez um dos assuntos cruciais de entendimento na vida de um cristão. E a partir de então a gente vai tratar de temas mais práticos, embasados com aquilo que nós já tivemos. E coube a mim falar de um assunto extremamente tranquilo, né? Nós vamos falar hoje sobre a questão da homossexualidade. E o que a igreja tem a ver com isso. Ou como agir diante disso. Mas é claro que em um aulão de EBD, a gente de forma alguma vai conseguir se aprofundar. E eu decidi apenas arranhar a superfície em alguns princípios que eu acredito que são norteadores para a igreja, para lidar com esse pecado, mas na verdade para lidar com qualquer pecado. Certo? Então, dito isso, eu acho que nós já demos o tempo suficiente. Eu peço que os irmãos que já foram beber sua aguinha possam estar retornando. E antes de a gente começar a aula de fato, eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 9. Onde nós vamos ler os versos 9 ao 13. E esse texto, ele vai mostrar muito da didática de Jesus ao ver e ao lidar com o pecado. E é nesse espírito que nós vamos tentar trazer alguma orientação sobre essa área, sobre esse pecado específico. Assim diz a palavra de Deus. Mateus 9, verso 9. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Então estando Jesus em casa, foram comer com ele os seus discípulos e muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos
e pecadores. Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então é nesse espírito que a palavra de Deus nos orienta, que nós queremos tratar esse tema. Primeiramente, reconhecendo que todos nós somos pecadores, mas que o Senhor quer nos tratar e nos tratou com misericórdia. E quando nós lidarmos com qualquer pecado na igreja, nós devemos estar firmes na palavra, mas também cheios de misericórdia. Então, convido você a orar mais uma vez em relação a essa aula. Pai bendito, nós queremos te agradecer, Senhor, pois a Tua palavra tem nos sustentado, tem nos encorajado, tem nos fortalecido. E queremos te pedir, Senhor, que nesse momento o Senhor nos guie através dessa aula, sabendo que nós não teremos condições, Pai, de tratar de todas as questões que envolvem um pecado que é tão danoso, no sentido da alma, da própria pessoa que vive em constante crise e em vazio. Nos dá também misericórdia, Senhor, pois infelizmente a Tua igreja, o Teu povo, vem ao longo dos séculos se tornando omisso e insensível ao sofrimento. Mas também não nos permita, Senhor, sermos mais influenciados por uma falsa visão de humildade e de caridade, e venhamos, Pai, a sacrificar a Tua verdade e o Teu Evangelho em prol de uma falsa misericórdia. Nos ajuda a entender a Tua verdade, Pai, e a viver a Tua verdade. É o que nós te rogamos, no nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, o nosso aulão hoje tem esse tema: homossexualidade. O que a Bíblia fala sobre isso. E eu quero mostrar os nossos objetivos hoje. Gostaria de passar o próximo slide. Então a gente tem 3 objetivos. Lembrando que vão ser panoramas. A gente não vai conseguir se aprofundar em tudo isso. Talvez a gente precisaria abrir grupos de estudo e tudo mais, mas hoje a gente vai tentar entender, e talvez você já tenha uma definição do que é a homossexualidade, mas talvez a gente não está entendendo o que ela, junto com tantas outras questões, estão se tornando. E é por isso que eu coloquei ali a homossexualidade e a sua metamorfose. Está acontecendo uma mudança na nossa sociedade, no mundo, na forma de enxergar as coisas. E tanto a homossexualidade como muitas outras questões estão se deixando levar por essa visão. E a gente precisa entender isso. O segundo ponto, que é o principal, é entender o que é que a Bíblia diz sobre a homossexualidade. E talvez vocês já devam saber o que a Bíblia diz sobre isso, que não precisa ser um especialista do grego. A Bíblia parece já ser bastante clara diante disso. Porém, a igreja também precisa saber, que é o último ponto, qual é a nossa ação, qual o nosso esforço a lidar com essa questão. Então eu peço que Deus nos abençoe nesse momento e nós possamos entender. Se tivermos tempo, aí eu vou abrir para perguntas. Se alguns irmãos tiver alguma dúvida, alguma questão, não sei se eu vou conseguir responder, mas a gente vai abrir também para o momento de perguntas. Então vamos começar. Vamos para o primeiro ponto. Homossexualidade, definição e metamorfose. De um senso comum, talvez você já deva saber que a homossexualidade está ligado à atração de uma pessoa, uma atração física
de cunho afetivo e sexual a uma pessoa do mesmo sexo. Só que essa definição, diante da cultura e da filosofia da época, está se tornando obsoleta. E foi incluído várias outras questões aí. E propositadamente, eu fui procurar uma definição. Se você entrar hoje na internet, eu achei no próprio Google, você coloca no Google, homossexualidade, significado. Tem um site que é só o significado das coisas, e eles vão dar várias definições. E eu achei bastante curioso essa definição, e vocês vão perceber que existem algumas coisas estranhas aí. Mas vamos lá para a nossa definição. Segundo esse site aí, www.significados.com.br, homossexualidade é uma característica atribuída a seres vivos que se sentem atraídos fisicamente, esteticamente e emocionalmente por um outro ser vivo que possua o mesmo sexo biológico e o mesmo gênero que o seu. Então, a gente já começa a ver algumas coisas estranhas aí. E parece até ser um pouco engraçada, mas não é. É uma ideia que eles estão querendo introjetar na gente. Primeiro, você não achou um pouco estranho dizer que a homossexualidade é uma característica atribuída a seres vivos? Por que será que ele está querendo colocar isso? A seres vivos. E não pessoas. Talvez, e aí o site não vai me explicar isso, mas eu acho que eles estão querendo mostrar que esse tipo de atração faz parte da criação, daquilo que é criado, da natureza. A biologia, ela não se choca com questões de homossexualidade. Talvez os animais, do reino animal, você vai encontrar isso. Então, por isso eu acredito que eles colocaram seres vivos. Porque ainda estão usando o termo pessoa. E mesmo as questões de gênero que a gente vai abordar, eles usam temas de pessoa. Mas vejam, eles estão querendo mostrar que essa condição de existência, ela é algo natural. Então, seres vivos. Por que não botar pessoas, né? Não parece uma coisa bem estranha, já daí? Mas você vai ver. Se sentem atraídos, isso fisicamente, esteticamente, emocionalmente, e até aí a gente vai concordar nesse ponto, sexualmente, por uma pessoa do mesmo sexo biológico, e aí ele já começa a fazer uma diferenciação, e mesmo gênero. Então veja, a minha definição que eu disse para vocês anteriormente, a homossexualidade está ligada a pessoas que têm atração do mesmo sexo. Diante da sociologia, hoje, ela está desatualizada. Porque agora apareceu um novo termo. O sexo não já responde todas as questões. E está surgindo agora um novo termo que é chamado de gênero. Então a gente já começa a ver que a situação já está se tornando mais complexa nesse sentido. Mas, meus irmãos, a homossexualidade, ela não é uma questão nova, de forma alguma. Se eu perguntar a vocês, quando começou a homossexualidade? O que é que vocês me responderiam? Quando? Desde que o homem pecou, o coração do homem já se tornou desordenado. E com certeza, a gente não tem a data específica do primeiro ser humano que se deixou levar pelo seu desejo de viver a sua sexualidade de uma forma que lhe agrada, mesmo que a vontade revelada de Deus for diferente disso. A gente não tem um relato histórico disso. Não há na Bíblia a citação do primeiro homossexual, mas a gente já vai ver que a impiedade crescia
E nisso todos os pecados cresciam e se desenvolviam. E eu queria mostrar a vocês que hoje a situação se mostra bastante complexa, mas não é algo tão novo assim. E a homossexualidade, ela, ao longo da história, ela foi vivendo oscilações, até o ponto de ser aceitável, de ser desejável, ser reprimida, e agora, novamente, está voltando a ser algo a ser incentivado. Então, vamos ver um pequeno panorama histórico. Antiguidade. Essa partezinha aí é interessante. Eu tirei de um site que é de uma faculdade, uma universidade, na verdade, que ela tem um braço na faculdade, toda uma área de estudos de ciências humanas está se dedicando ao estudo específico do gênero, que é o Núcleo de Gênero e Diversidade. Você pode pesquisar isso na internet, você vai encontrar esse site, desse grupo de estudos de ciências humanas, de uma universidade. E ele vai dizer o seguinte, ó: se antes a homossexualidade era normalidade e até cultuada em diversas culturas e em diversas épocas, ela passa a se tornar uma transgressão. O que é que ele está falando aí? Antes no material, ele vai citar 2 exemplos de 2 culturas elevadas que ele viu a homossexualidade como algo natural, até valorizada e honrada, que é a cultura greco-romana. Os gregos e os romanos não tinham problema com a questão da homossexualidade. E por incrível que pareça, até em algumas situações, a homossexualidade era incentivada devido ao machismo extremo. Os romanos consideravam mulheres seres de fato inferiores. E se relacionar com a mulher, um homem se relacionar com a mulher, é algo indigno. Era só aceitável na possibilidade de uma procriação. Já parou para pensar como o machismo tornou até as mulheres algo inferior nesse sentido? E isso era valorizado. Se relacionar com o homem era se relacionar com alguém mais elevado. Na filosofia e no ensino grego e romano, nós víamos os pedagogos, os mestres que cuidavam dos jovens e, quando a família assim permitia, os inseria na vida sexual. Então, num período da história, sim, a homossexualidade não era problema para ninguém. Mas veja que interessante. Ele aí está dizendo que depois ela começou a se tornar uma transgressão. Quem foi que fez uma coisa tão terrível como essa? Quem é que tornou algo que era natural, da natureza, valorizado por culturas elevadas, algo tão deplorável? Quem é o culpado de tudo isso? E no site eles vão dizer, né? O cristianismo começa a se popularizar e junto dele é trazida a ideia que o sexo entre iguais seria pecado. Então parece que existe um problema de adequação na visão da sociedade. Isso é natural, não tem problema nenhum, é elevado. E qual é o problema? Quem é que está vendo o problema nisso? É o cristianismo. O cristianismo foi o responsável para tornar algo que é natural um tema e um tabu tão terrível hoje em dia. Então a gente precisa entender um ambiente histórico. Só que na história recente, desde a antiguidade, isso começou a oscilar. E de fato, depois do cristianismo, essa prática, essa condição, não se tornou algo tão benquisto assim. E muitas pessoas continuaram. Sempre continuou a existir homossexuais, mas eles não faziam isso de forma aberta, com receio e tudo mais. Mas, porém, na modernidade, com o advento da ciência, da filosofia, da liberdade, houve um boom de liberdade, que começou
entre 40, 50, 60, na década de 60, e isso, desde então, começou a mudar de forma muito acelerada. Então, a gente vai ver, entre as décadas de 60 a 90, a homossexualidade passou por maiores transformações. Ela foi considerada por muitos, na visão da liberdade, a liberação sexual como um ato de liberdade. Você quer ser livre, quer ser para frente, a homossexualidade é o maior grito de liberdade. Mas mesmo assim ainda continuou uma crítica a ela, e muitos consideraram, de forma até clínica, a homossexualidade uma doença mental. Mas também muitas pessoas entraram na luta para considerar a homossexualidade uma questão genética ou não. Por que as pessoas são homossexuais? Talvez seja uma questão genética. E muitas pessoas começaram a desenvolver estudos sobre isso. Um buscando defender e outro querendo comprovar que existe base genética ou não. Então a homossexualidade passou por tudo isso. Porém, em 1993, a Organização Mundial de Saúde declarou que homossexualidade não constitui doença ou distúrbio mental. Então, ela não é doença, segundo a OMS, não é distúrbio mental, mas sim uma forma natural de desenvolvimento sexual do ser humano e retirou da lista de doenças mentais. Ainda que existem inúmeros estudos biológicos e psicológicos para buscar respostas sobre a origem da homossexualidade na atualidade. Só que não existem respostas concretas sobre o assunto. E quer saber de uma coisa? Isso não vai se tornar mais uma pauta. Eles não estão mais olhando para a biologia, para a genética, para a ciência. Eles não vão mais averiguar isso na questão da psicologia, clinicamente falando, buscar o porquê da homossexualidade como uma questão psicológica, não. Tudo isso agora passa a ser abandonado. E agora está sendo colocado para a gente uma nova visão do ser humano, e aí sim, da sua sexualidade. E aí está sendo, de fato, a maior metamorfose que a sexualidade humana, incluindo a homossexualidade, está passando, que é a questão do gênero. Eu queria que você passasse, por favor. Hoje nós temos o que é chamado de teoria de gênero. Uma teoria que ela tem um foco, um público-alvo, e esse público está sendo abraçado, está ganhando visibilidade, referência, estão movimentando toda a sociedade a olhar e talvez aderir à teoria de gênero. Mas eu queria mostrar para vocês o que nos apresentam que a teoria de gênero é, mas talvez tentar mostrar o que de fato ela é. Então, essa imagem aqui é bastante lúdica e mostra a complexidade aparente da ideologia, ou melhor, da teoria de gênero. E veja só, essa imagem foi retirada do site do STF. O STF tem um núcleo jurídico que está empenhado em trabalhar sobre essas questões de gênero e sexualidade. Tem aqui uma das coordenadoras dessa parte, e ela colocou uma frase que me chamou a atenção, e eu vou explicar o porquê. E ela diz o seguinte, mais que justiça, trabalhamos para acolhida e empoderamento da mulher e do LGBTQ. E ela está até desatualizada, porque entrou mais letrinhas aí. Mas veja, a princípio, ela está querendo fazer o quê? Acolhida e empoderamento. A gente poderia trocar essa palavra empoderamento por visibilidade, valor, dignidade. Perceba, essa teoria ela está crescendo por uma lacuna. E aí,
a gente vai ter que concordar com o que o pastor Bob disse. Às vezes, a igreja se omite de tratar do assunto com a verdade, trata essa situação de forma muito simplista, no sentido, não se fala de sexualidade na igreja. Não acontece questões de homossexualidade. Isso é do pecado, isso é do diabo. E isso não foi tratado. E isso vai ser um prato cheio para o texto que o pastor Bob falou hoje também. Vamos lá, 2 Timóteo. Vamos voltar lá, 2 Timóteo. Capítulo 3. A partir do verso 4. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 4. Aqui o apóstolo Paulo está falando do coração do homem. Que homem? Só o descrente? Só o crente? Não, do homem, do ser humano, por causa do pecado. O crente agora tem uma perspectiva de não viver essa humanidade decaída, porque agora ele tem a Cristo e o Espírito Santo. Mas olha o que ele vai falar no verso 4. Traidores, precipitados, mas preste atenção nisso, soberbos, mais amantes dos prazeres que amigo de Deus. Verso 5, tendo aparência de piedade, mas negam o seu poder. Afaste-se também deles. Eu não estou dizendo que esse é o caso do STF, dessa senhora aí, não. Na verdade, acontece sim uma questão. Pessoas que enfrentam lutas e dilemas por causa da sua sexualidade, elas inegavelmente sofrem na sociedade. Por causa de famílias, de atitudes, de preconceitos. E a gente vai entender talvez o porquê disso. Então, existe uma lacuna, pessoas estão sofrendo por isso. E aí, outras pessoas soberbas, que querem impor a sua verdade, aproveitam essa necessidade com a ideia de quê? De uma aparente piedade. Não estou dizendo que é o caso dessa senhora, mas quando a gente olhar agora no que essa ideologia está fundamentada, a gente vai ver que essa ideologia, pelo menos o fundamento dela, não está preocupado de forma alguma com gay, lésbica, mulher, com ninguém. Essa ideologia só está preocupada de impor a sua verdade. E sem perceber, eles estão usando essas minorias que sofrem de verdade como uma massa de manobra para impor sua verdade. Essa é a grande questão. Mas o que é que dizem que é a ideologia de gênero? Eles dizem que é uma diferenciação. O ser humano, ele é complexo. E ele pode ser visto de 3 formas. Naquilo que eu penso, naquilo que eu sinto e naquilo que eu sou. Então ele vai dizer que o ser humano, o gênero que é o ser humano, ele pode se diferenciar em relação à sua identidade. A minha identidade de gênero é como eu me enxergo no mundo. Quem eu sou, como eu me enxergo, como eu me aceito, como eu me vejo. Então, eles agora não olham para a realidade externa e traz a visão apenas para o indivíduo. Como é que você se vê? Como é que você se sente? Como é que você se enxerga? Então, agora, eu posso ser um homem biológico e posso me ver como um homem biológico. Ok. Mas também, eu posso ser um homem biológico, mas eu posso me ver como uma mulher. Então, a ideia é que a forma que você se enxerga, ela está entre 2 extremos, homem e mulher.
E você pode, olha, andar por qualquer combinação no meio disso daí. Então, a ideia que diz do gênero é que você é como você se enxerga, como você se sente, como você se percebe. E isso não tem nada a ver com biologia. E aí ele vai para outra parte, que é a questão dos afetos. Eu posso me ver de uma forma, mas eu também posso sentir de uma maneira totalmente diferente. E agora está ligado ao desejo, à minha orientação sexual. Por quem eu sinto desejo? Então, por exemplo, eu posso ser um homem biológico, que me vejo como mulher, e eu posso sentir desejo por um outro homem biológico. Mas também eu posso sentir desejo por uma mulher. Aqui é uma outra linha de produção. É a questão do afeto. Você não está limitado. E a gente vai ver situações tão complexas que eu estava tentando até dizer a Jussara. Eu acho que eu não vou acertar dizer a vocês a configuração que era um homem biológico. Fisicamente ela era homem, que ele se via como mulher, mas ele sentia atração por mulheres biológicas que se veem como homem. E a companheira dele era exatamente o contrário. No final das contas, se a gente for olhar, está um homem biológico casado com uma mulher biológica. Mas eles fizeram toda uma configuração de gênero para explicar seu relacionamento. Vejam como as coisas estão ficando confusas. E, por fim, existe a parte mais irrelevante da realidade, que é a biologia. Essa é a parte mais irrelevante. O que você é biologicamente é apenas um mero dado da realidade. E você pode viver a sua configuração. Eu posso ser alguém que me vê como uma mulher e posso viver perfeitamente com um órgão masculino. Não tem problema. Mas se também eu quiser mudá-lo agora, a medicina já me dá condições para eu fazer um novinho. Então veja a ideia como está se fundamentado na sua visão particular, e isso não tem nada a ver com a realidade. Com certeza. É o que eu ia dizer agora. Ele só coloca isso em extremos, mas, na verdade, ele quer tirar até esses extremos. E o que existe entre esses dois referenciais, que vão deixar de ser referenciais, é uma infinidade. E uma mensagem que eu estava vendo, já existem mais de 98 gêneros, 98 configurações de visão de pessoa, desejo e sexualidade. Veja a inflação de gênero que está acontecendo. E aí vão existir pessoas não binárias, pessoas pansexuais, assexuadas. Vai existir toda essa questão. E às vezes parece até ser uma coisa cômica, mas não é. É uma situação preocupante mesmo, que nós vamos enfrentar, estamos enfrentando. Só que isso é o que dizem que a ideologia de gênero é. É uma configuração de liberdade que faz nos enxergar a realidade entre vários aspectos. Muito mais livre, muito mais diverso. Mas qual é o fundamento dessa teoria? E a gente vai ver que essa teoria ela vai se fundamentar numa ideologia. Só que essa ideologia ela vai se mostrar bastante devastadora. Em que sentido? Ela vai mostrar que ela não está interessada
com essas letrinhas, LGBT. Essa ideologia se fundamenta num foco. E o foco está em uma letrinha dessa. Passa aí, por favor. Volta. Oxe, não tem mais não? Isso. O quê? O queer. É o estranho. A gente vai ver que, na verdade, essa ideologia que diz se importar com aquele que é homossexual, com aquela que é lésbica, no final das contas, ele não está preocupado com essa identidade deles. Esse fundamento dessa ideologia, ela quer tornar todo mundo queer, estranho, diferente, indefinido. Você não é mais a sua identidade. A sua identidade não importa. E onde é que se fundamentou isso? Aí pode voltar, por favor. Essa teoria, que para mim é uma ideologia, ela ganhou voz através de muitos filósofos, pensadores, mas uma das pessoas que está sendo a garota, talvez eu não possa nem chamá-la mais de garota, propaganda, porque ela não se enxerga dessa maneira, é a filósofa Judith Butler. E essa mulher, ela está conseguindo concatenar todo o argumento, toda a base filosófica dessa teoria, e ela consegue passar habilmente essa visão, que essa teoria, ela quer aceitar a diversidade. Mas, no fundo, ela quer acabar com a diversidade. Esse é o ponto. Então, olha, a Judith Butler é famosa por esse livro, ponto 2 aí, Problema de Gênero. Mas é interessante você voltar um pouquinho, e a primeira obra dela, ela vai apresentar, de fato, a sua missão filosófica. Porque eu estou aqui, nesse mundo. O que eu quero fazer? E ela não veio criar algo novo, ela está trazendo algo de outros filósofos. E ela diz que ela quer cumprir a missão de Engels. E qual é a missão dela como filósofa? E através da teoria que ela vai desenvolver, é libertar o desejo da razão. O que ela quer é isso. Quem define o mundo é o desejo. E para que o desejo possa dominar, nós não podemos estar escravos da razão. Essa é a missão dela. E, logicamente, a gente vê que isso é uma loucura. O ser humano entregue ao seu desejo, como diz Hobbes, ele se enverga, ele se torna um animal. Esse é o maior perigo dessa ideologia. Talvez ela tenha uma visão muito positiva do ser humano, mas se o ser humano se entregar ao seu desejo e abrir de mão a razão, meu amigo, minha amiga, acabou. Mas é essa a função dela. É isso que ela quer fazer. E no seu livro, ela vai aplicar isso na ideologia mais famosa dela, que é a questão de gênero. No livro Problema de Gênero, ela vai dizer que o nosso objetivo é a desconstrução da ideia de identidade. Não existe um ser por trás do fazer. Ela vai falar muito do queer, do estranho e da performance. Em outras palavras, ela está dizendo assim, olha, você se sente valorizada porque você é mulher? Isso daí não tem importância nenhuma. Mulher não é algo importante. O que é importante é a performance. É aquilo que você demonstra ser. Isso é o que define você. Não existe homem ou mulher. A Judith Butler começou a se envolver com o movimento feminista, mas agora, de certa forma, ela está atacando o próprio movimento. Por quê? Porque ela diz, olha, vocês estão erradas. Vocês querem valorizar a feminilidade, o ser mulher. Só que ser mulher depende de outro referencial, que é ser homem. E tudo isso é uma imposição de uma sociedade retrógrada que quer nos controlar por causa da razão.
Ou seja, não existe homem, não existe mulher, não existe nada. O que existe é a performance. Você não tem uma identidade, você tem um papel. Eu acredito que a causa é que ela não vai chegar apresentando o fundamento em si. Ela está apresentando uma consequência. E a consequência que ela apresenta é: nós estamos dando visibilidade a pessoas que sofrem porque não se encaixam numa oposição que foi dada a eles, que é escolher entre homem e mulher. Então, ela chega com uma visão de piedade. Só que as pessoas que estão aderindo a essa ideologia, elas só estão ouvindo essa parte e não estão procurando enxergar o fundamento dela. E outra questão que é interessante você ter falado, ela diz que essa visão de gênero, preste atenção, aquilo que ela está apresentando é um pré-requisito metodológico e normativo. Em outras palavras, isso é um ato de fé. Ela está dizendo: de onde é que você está tirando essa verdade, Judite? Onde é que você fundamenta esse seu princípio? Não, na liberdade, no prazer. Aham. E também ligada a uma falsa piedade, porque isso. Isso. Então, eles estão pegando de todo lado. Eles estão pegando, uma falsa visão de piedade para acolher aqueles que, de fato, realmente sofrem por isso. Mas, junto com isso, eles estão colocando muitas outras coisas. Inclusive, a possibilidade de você não se prender a nenhuma coisa e ser livre para sentir e desejar o que você quiser. É uma mensagem mais atrativa que existe. É verdade. E, de certa forma, quando vamos pegar agora um cristão, ele é confrontado com isso, ele vai ser confrontado assim: como é que você é alguém que não quer ver as pessoas serem felizes? Como é que você é alguém que não quer dar visibilidade àqueles que estão sendo oprimidos? Como é que você é alguém... Então, essa propaganda, ela também bate de um lado que faz você se ver uma pessoa terrível. E todo mundo quer ter a sua propaganda positiva. E as pessoas estão ficando reféns disso. Inclusive a ciência, a medicina. Deve ser um rebuliço muito grande na visão da medicina isso.
Mas as pessoas estão se calando por isso. Estão aceitando ou dizendo concordar com questões que futuramente vão abrir portas para outras questões muito mais danosas. Eu não estou dizendo que o problema é o homossexual e dele vão vir todos os males do mundo. Não. O que eu estou dizendo é que estão usando a causa homossexual e outras questões para trazer uma outra visão de mundo que vai dar condição do ser humano não ter nenhuma trava moral ou espiritual. Os homossexuais, eles estão sendo usados. Mas por quê? Porque talvez eles não foram tratados, cuidados. Mas vamos lá, vamos o que é que importa. Eu vou pedir a vocês 15 minutinhos, certo? Vocês seguram aí? Pronto. O que é que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Vamos avançar. O que a Bíblia diz sobre a homossexualidade e tudo mais. Então perceba, a Bíblia condena todos. Vou repetir. A Bíblia condena todos os atos sexuais de fora da forma instituída por Deus em Gênesis 1, 27, 28, 2, 24. Perceba, a homossexualidade, ou qualquer uma daquelas letrinhas, é considerada pecado, assim como qualquer forma de desejo e sexualidade fora do princípio de Deus, que está ligado ao casamento. O homossexual está pecando tanto quanto um casal de jovens crentes e namorados que estão passando dos limites do contato físico. Tudo isso é pecado. Mas aí surgiu um problema. Elencaram um pecado dentre esses e tornaram um pecado pior. Um pecado que não deve ser tratado, mencionado, cuidado. Eis um grande problema. Mas o que é que a gente deve fazer é tratar tudo isso como pecado. São atos condenados que vão contra o princípio que Deus instituiu para a sexualidade humana. E onde é que a sexualidade humana é vivenciada? Vamos passar? A sexualidade bíblica é vivenciada no casamento. Nos textos que eu citei aí, vocês vão ver o princípio. Mas vamos lá trazer alguns pontos. O relacionamento, a sexualidade é vivenciada para ser entre duas pessoas adultas, ou vamos entender o adulto, porque isso pode variar de cultura para cultura, mas pessoas que são responsáveis por si e agora pelo outro. Apenas duas pessoas que possam manter-se sem pai nem mãe. Deixará homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Quer vivenciar a sexualidade? Eis aí o ambiente seguro. Casamento. E são entre pessoas reais. Porque agora não existem pessoas reais. Existem performances. São entre duas pessoas reais. Entre pessoas de sexo diferente. Diante da Bíblia, não existe gênero. O que existe é sexo, e a identidade sexual configura a pessoa que você é. Deus lhe colocou um símbolo daquilo que Ele quer que seja a sua identidade. Você é um homem criado à imagem e semelhança de Deus. Você é uma mulher que foi criada para refletir e ser imagem e semelhança de Deus. Então são pessoas de sexos diferentes, com compromisso vitalício, limitado à funcionalidade dos órgãos sexuais. Vale tudo? Não. Vai seguir a direção daquilo que Deus nos fez para ser e como fazer.
Qualquer coisa fora disso, pecado. E isso vai bater tanto no homossexual, como no adúltero, como no viciado à pornografia. Tudo isso é pecado sexual. E talvez é isso que a igreja deixou de olhar. E apontar para pecados que são mais visíveis e colocar panos quentes em outros que podem ser mais implícitos diante da pessoa. Então é isso que a Bíblia diz. A gente não precisa de muito arrudeio, de muita questão. O problema da homossexualidade é um problema de pecado, assim como qualquer disfunção daquilo que Deus instituiu para a sexualidade humana. Porém, vamos passar, a gente já tem que aprender duas coisas. Primeiro, devemos dar a mesma importância que Deus dá a esse tipo de pecado, assim como todo tipo de pecado. Talvez se a igreja vivesse sim essa postura, os homossexuais não iam se sentir excluídos, porque ele ia ver que todo pecador é tratado da mesma forma. Precisamos tratar com seriedade, diante da palavra, todos os pecados, e não só aquele que nós achamos ou fazemos mais ofensivos. Meus irmãos, parece que o homossexual, ele se tornou o bode expiatório da igreja. E enquanto a igreja era inflexível a esse tipo de pecado, parece que ela se tornou um pouco conivente com demais outros pecados. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é: precisamos permanecer firmes na verdade. A sexualidade foi instituída por Deus para ser vivida no ambiente correto, que é o casamento. Fora disso, meu amigo, é pecado. Outra questão: a homossexualidade é um pecado que, assim como todos os outros pecados sexuais ou qualquer outro pecado, é passível de restauração. E talvez o sofrimento do homossexual é isso. É talvez olhar para ele e dizer: não, é só você que precisa ser restaurado. Eu não, porque eu sou hétero, porque eu sou casado com uma mulher, porque eu me vejo como homem. Não, todos nós precisamos ser restaurados. E o que está acontecendo hoje, influenciada pela mídia e por esse falso moralismo, é essa visão que nós devemos acolher os homossexuais, mas não há nada de errado neles. Eles só precisam ser acolhidos e não restaurados. E o que Jesus nos mostra é que todo pecador precisa ser restaurado. Esse é o papel da igreja. Mas isso é uma verdade que nos dá esperança. Vejam esse texto, vamos passar. 1 Coríntios 9, 6, do 9 a 11. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. E parece que a igreja decidiu riscar toda aquela lista de pecados e só deixou lá homossexuais. Mas tudo isso é pecado. E todo pecador sem Cristo não vai herdar o reino dos céus. Essa é a questão. Mas veja a beleza do Evangelho. A parte mais linda desse texto, pode passar? Está aqui, ó. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. O apóstolo Paulo está falando para pessoas pecadoras que pecaram e pecam com todos esses tipos de pecado aí, mas eles encontraram restauração em Cristo Jesus. Seus pecados foram perdoados, eles não são limitados agora pelo seu desejo, eles encontraram a esperança do Evangelho.
Não é a esperança do casamento, a esperança da reorientação sexual, é a esperança do Evangelho. E eles estão sendo mudados por isso. O apóstolo Paulo, ele está falando para uma cultura que via a homossexualidade como algo normal e até mesmo reverenciado. E ele está dizendo que na igreja, lá, pessoas foram transformadas de todas essas práticas. Essa deve ser a mensagem do Evangelho. Assim foram vocês. Vocês estão sendo transformados, vocês estão sendo restaurados. Essa deve ser a mensagem da igreja. Essa deve ser a voz da igreja para tudo aquilo que é pecado, e não para alguns pontos específicos. Mas, meus irmãos, sabe o que é o pecado sexual, assim como a homossexualidade? Vamos passar? É a idolatria. Idolatria é a raiz de todo pecado. O apóstolo Paulo, ele vai trazer um texto que muitas vezes é usado de forma equivocada e limitada, que é falando sobre a idolatria e como a gente pode enxergar isso através do pecado do homem. Vou falar brevemente. Romanos, capítulo 1, do 21 ao 31. O foco aí não é o pecado em si da homossexualidade, mas dizer de onde ele começou. E o foco aí está onde? Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis, e o coração insensato se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Trocaram a glória de Deus. Eu não preciso de Deus, eu não preciso honrá-lo, eu não preciso viver aquilo que Ele determinou para mim. Trocaram a glória de Deus para quê? Por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Quando eu deixo de adorar a Deus, eu vou adorar outra coisa. Eu vou adorar a própria humanidade. Eu vou ser um principal Deus. Eu vou querer impor minha verdade. Eu vou querer impor os meus desejos. É isso que a gente está vendo. E é por isso que Deus vai entregar a humanidade, como uma atitude de ira, a ser aquilo que ela pode ser, de pior. E aí é que a gente vai ver a consequência. Porque trocaram a verdade de Deus pela mentira, as mulheres vão trocar suas relações sexuais naturais, os homens também vão trocar as suas afeições naturais. O homem vai se sentir senhor dos seus desejos e vai se abrir para tudo que ele deseja e quer. Essa é a questão da idolatria. E o apóstolo Paulo faz isso propositadamente, para mostrar como o pecado da homossexualidade, ela mostra de forma muito clara isso daí. Mas olha só, no texto, o apóstolo Paulo não fala só da homossexualidade. Pode passar. Vai falar da injustiça, da maldade, da ganância, depravação, bisbilhoteiros, caluniadores, insolentes, arrogantes, presunçosos. Todo pecado é um ato que flui dessa idolatria, da troca da glória de Deus pela troca do homem mortal. Tudo isso é pecado. Mas é claro, pode passar? Um especialista do Novo Testamento, ele vai mostrar bem o argumento do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo vai citar aí homens que se deitam com homens e mulheres que se deitam com mulheres, ele tem um objetivo, é mostrar esse desejo do homem de reverter, de ser contrário, de ser do contra aquilo que Deus criou. E é por isso que ele vai dizer, a humanidade deveria ser direcionada para Deus, mas voltou-se para si mesmo. A mulher deveria ser direcionada para o homem, mas voltou-se para si mesmo. O homem deveria ser direcionado para a mulher, mas voltou-se para si mesmo. A atividade sexual entre pessoas do mesmo sexo é um exemplo tristemente brilhante de toda a rebelião humana contra Deus, o qual nos levou a adorar nós mesmos, em nossos próprios termos, em vez de adorar a Deus que nos criou
nos termos dele. O apóstolo Paulo citou a homossexualidade como um exemplo dentro de milhares de outros exemplos, que é fruto da rebelião e do pecado. E como é que nós podemos tratar? E aí eu vou encerrar por aqui. Essa questão. Vamos passar? Quem pode tratar de um pecador? Claro, Deus vai tratar do pecador. Mas como Ele escolheu tratar dos pecadores aqui, desse lado de cá da eternidade? Através da igreja. Através de outros pecadores. Mas existe um pré-requisito. Somente um pecador redimido, sabendo que continua condenado, não fosse a morte de Cristo na cruz, pode alcançar um pecador que não sabe que precisa de redenção. Esse é o pré-requisito fundamental. Infelizmente, o nosso tempo já passou do que eu pedi para vocês. Sei que vocês estão com fome. Mas se a igreja tiver necessidade de a gente se aprofundar um pouco mais sobre isso, fale aí com o pessoal da EBD e a gente pode dedicar. Certo. Então, eu vejo um caminho que é necessário. Que caminho é esse? Vamos passar. Primeiro, tratar com todo pecado. E todo pecado é passível de restauração. Mas para que isso aconteça, o que ele precisa fazer? Se arrepender e buscar a santificação. Esse é o ponto. Mas, e como a igreja pode vivenciar isso? Passa aí só mais um, que eu vou mostrar bem rápido. É através de um esforço. Primeiro esforço é educar e prevenir. Nós temos a verdade de Deus sobre a sexualidade. E muitas vezes a gente se omite de ensinar isso na igreja. A gente não fala sobre esse assunto na igreja. Enquanto as nossas crianças estão pintando ovelhinha nas salinhas, o mundo quer impor isso nas escolas, no jardim escolar, está colocando isso nos desenhos. Então a gente não pode se omitir de falar disso. Então a primeira coisa que a igreja tem que fazer é ensinar, é prevenir, é orientar. É criar na igreja um ambiente seguro para que qualquer pecador possa expressar os seus pecados. Mas a outra questão que a gente tem é acolher e instruir. E está surgindo um movimento que está falando certamente sobre acolhimento, mas não quer falar sobre instrução. E a igreja também não pode abrir mão disso daí. Amém? Vai ser muito difícil uma ideologia convencer o irmão Guilherme a ser um queer. Mas uma Julinha, talvez vai ser muito mais fácil. Já.
E é por isso que é preciso um esforço. A gente não pode ficar no conforto. A gente tem que se esforçar. A gente tem que ter sabedoria, investir na linguagem, de entender a criança e passar essa verdade dessa forma. Mas é isso, meus irmãos. É um assunto muito vasto, não dá para a gente abordar em menos de 1 hora ou mais. Mas que Deus nos dê a esperança que a igreja pode fazer mais. Que a gente não precisa se dobrar ao que está acontecendo, mas a gente tem que fazer isso com sabedoria e misericórdia. Vamos orar e depois avisando, nós temos Dudu, viu? Dudu da Escola Bíblica Dominical. Não vá para casa sem levar o seu lanche. Vamos lá? Pai bendito, nós te rogamos, Senhor, te pedimos a tua graça e a tua misericórdia. Se nós temos nos deixado levar pela pressão, mas também temos desejado ficar no nosso conforto, nos dá sabedoria, Pai, de como lidar, a começar a cuidar dos nossos, da nossa família da fé, das nossas crianças, ou das crianças que o Senhor colocar em nossas mãos. Nos dá sabedoria de entender que a tua verdade é a verdade, que nós já temos o princípio correto, o fundamento correto, mas também nos coloca e nos dá maturidade de entender que esse mundo está tomado pelo pecado e nós sofremos por causa da influência do pecado. Nos faz entender, Pai, que pecadores pecam, mas que os pecadores também estão passíveis de restauração. Então começa a nos restaurar, Pai, para que nós também possamos estar restaurando outras pessoas nos seus mais diversos pecados. E nós pedimos perdão, Pai, se na nossa comunidade nós não temos dado àquelas pessoas que sofrem com essas lutas, com esses pecados, a noção que aqui existe um ambiente seguro, que vai acolhê-los, ouvi-los, vai buscar entendê-los, mas também instruí-los, conforme a palavra de Deus, que é viva e eficaz para todos nós e para todos os nossos pecados. É o que nós te rogamos, Senhor. No nome de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe.